Graça e paz, mulheres de Deus. Hoy chegamos a nuestro día 16 del desafío de oración por nuestros maridos. Amém, mis amadas. Hoy vamos a orar para que tu esposo entienda el chamado de Dios. Amém, amadas. Todos nosotros nacimos con un propósito. Nosotros tenemos una origen. Todos nosotros tenemos una razón para vivir, um destino que foi previamente preparado por el Senhor, todas nosotros, todos os seres humanos amados. Pero mientras não descobrimos esse propósito por el qual fomos criados, nosotras vivimos buscando de um lado a outro algo que llene este vacío. Pero quando uno entende e vive o propósito de Deus para sua vida, é como se recebiera, amadas, um combustível que lo impulsa, que lo impulsiona cada dia mais hacia seu destino. Por isso, amadas, hoje eu te animo a orar por isso, para que tu esposo escute claramente o chamado de Deus para sua vida. Amém? Para que ele compreenda quem és em Cristo Jesus, para que ele tenha a segurança que foi criado para um propósito elevado, porque se não entendemos, amadas, nossa identidade em Deus, a vida perde sentido. Então, pedir que os olhos e o coração de tu marido sejam iluminados para que ele conozca a esperança de seu chamado. Amém. Pedia isso ao Senhor para que os olhos espirituais de tu esposo sejam abertos, para que ele veja claramente a esperança de seu chamado, para que ele veja a razão por el qual ele foi criado, para que esse vazio seja lleno por um propósito mais grande. Amém. Orar para que o Senhor o capacite a andar de maneira digna de seu chamado também. Que ele se porte de uma maneira digna de seu chamado, para que ele se convierta em el homem de Deus que foi criado para ser. Amém, mis amados, orar por isso. Pedir também a Deus para que ele recuerde constantemente seu propósito. Que recuerde en el coração de tu esposo constantemente o propósito por el qual ele foi criado. Amém, mis amadas. Orar para que tu esposo não desvie os olhos de las coisas que realmente têm importância. Orar para que su foco esteja en el reino de Deus, en su justicia, porque a Bíblia diz que todas as demás coisas nos serão añadidas. Então, orar para que tu esposo priorize al reino de Deus antes de todas as outras coisas. Priorize su chamado de vida. Quando perdemos o foco, nos alejamos do caminho e isso traz frustração. Não é assim? Não é verdade? Então, rogar para que os desejos de seu coração não entrem em conflito com os desejos do Senhor, porque só quando caminhamos alinhados com a vontade de Deus, vamos a encontrar a plenitude e propósito. Andamos desalinhados, amadas, de la voluntad de Dios para nuestras vidas, la vida pierde el sentido. Entonces, orar para que tu esposo camine alineado, verdaderamente alineado con la voluntad de Dios para su vida, para que él tenga paz, para que él tenga foco y disciplina en buscar primeiramente el reino de Dios, su justicia. Ora para que tu esposo corresponda el chamado de Deus em sua vida. Amém. Em Efésios 1, 18, 19 diz: Pido que os olhos de seu coração sejam iluminados para que sepan qual é a esperança a la que Ele los ha chamado, quais são as riquezas de sua glória, de sua herança em los santos, e qual la extraordinária grandeza de su poder para com nosotros los que creemos, conforme a la acción de la fuerza de su poder. Quando nossos olhos não são iluminados por el Espírito Santo, mis amadas,
andamos buscando, caminhando, rodeando, buscando o sentido da vida. E terminamos ¿qué? Terminamos frustradas. ¿Por quê? Porque nossos olhos não foram iluminados por el Espírito Santo. O Espírito Santo necessita trazer uma luz, necessita poner luz em meio de las tinieblas para que veamos claramente. Então, ora por isso, para que tu esposo vea claramente, que toda tiniebla seja sacada por la luz del Espírito Santo. Amém. Por isso, minhas amadas, orar para que o Senhor guie os passos de tu esposo e que sua alma pueda oír claramente a voz de Deus quando Ele lhe hable. Orar para que o coração de tu esposo esteja sensível à voz de Deus e sensível a corresponder à voz de Deus, a obedecer o chamado de vida, porque nada mais neste mundo vai preencher um coração que foi hecho para as coisas del cielo. Nada nesta terra, nenhum trabalho bem sucedido, nenhuma faculdade bem sucedida, um casamento bem sucedido, nada vai llenar o chamado de Deus no coração do homem, mientras ele não esteja vivendo este chamado. Vamos orar por isso, para que tu esposo viva verdadeiramente o chamado de Deus. Vamos orar. Amado Deus, hoje levamos nossa oração por cada esposo aqui representado, Senhor. Te pedimos, Padre, que os olhos do coração de cada esposo acá, de nossos esposos, sejam iluminados, para que eles compreendam qual é a esperança de seu chamado, Senhor, e o propósito para o qual eles foram criados, Padre Santo. Capacita-los, papá, para que eles andem, caminhem de modo digno de seu chamado, cumprindo tu vontade, Senhor, e que sejam homens de Deus com caráter, com identidade em Cristo. Recorda-lhes, papá, recorda cada um de eles, cada dia de seu propósito, e não permitas que eles se desviem, Senhor, por las coisas deste mundo, as coisas que não têm valor. Não permita que seu coração seja levado por las coisas, as ambições deste mundo, Deus, a ponto de priorizar as coisas desse mundo ao revés de las tuyas, de tu reino e tu justiça, Padre. Guia-los por tu caminho, Senhor, e que seus desejos estejam sempre alinhados com os tuyos, com tus desejos, com tus sonhos. Que eles aprendam a ouvir tu voz. Espírito Santo, ensine a cada esposo acá a escuchar tu voz e seguir tu voz com obediência. Revela a cada esposo acá, cada um, Deus, a cada um dos esposos acá representados. Revela, Deus, o propósito por el qual estes foram criados. Revela o propósito por el qual estes estão aqui na terra, para que eles encontrem a verdadeira plenitude em Ti, Senhor. Que vivam uma vida guiada por Tu Espírito. Deus, em nome de Jesus, Te damos graças porque nós creemos, papá, creemos que Tu estás obrando na vida de cada um destes homens. Tu estás alinhando o caráter. Tu estás, Deus, tocando em los corações. Que tu voluntad, que é buena, perfeita, agradável, seja hecha na vida de cada um de nossos esposos. Que ellos vivam de maneira digna de su chamado, se portem de maneira digna de su chamado. E em nome de Jesus, cumpre cada um de tus projetos na vida de ellos, Senhor. Que nadie se perca, que nenhum de ellos se pierda, Padre. Pero que viva uma vida que Tu seja glorificada através de seus hechos, em nome de Jesus. Que eles possam corresponder ao chamado do Senhor para suas vidas, de maneira que Tu nome seja exaltado, glorificado, alabado, engrandecido, Deus Santo. Em nome de Jesus, em nome poderoso de Jesus. Amém.